Bom, então, como eu estava dizendo, na última aula nós estudamos o trabalho de Copérnico, como que ele monta o seu modelo heliocêntrico e como que se calcula os períodos orbitais dos planetas interiores e exteriores. Foi isso que nós vimos na última aula. Agora vamos dar continuidade para a gente poder chegar logo na parte de gravitação de Newton. Então, é essa parte que vai nos interessar mais. Vamos falar de Thomas Diggs. Thomas Diggs foi o primeiro indivíduo que conhecemos a escrever um trabalho popular em língua inglesa sobre o modelo de Copérnico. A gente costuma dizer, a gente vê isso escrito em alguns livros de física, que Copérnico causou uma revolução no conhecimento, a chamada Revolução Copernicana. Mas a história não é bem assim. Copérnico morreu semanas após a sua publicação. Então ele não viu o efeito todo que a sua publicação causou. Na época do Copérnico, a igreja era muito severa com quem ia contra sua forma de pensar. A igreja tinha um tribunal, conhecido como Tribunal da Santa Inquisição, que julgava os crimes de heresia. O que era heresia? Heresia, a própria palavra do grego, hairesias, quer dizer escolha, opção. Então, crime de heresia era dado àquele que optava em pensar diferente da igreja. Então, se a igreja tinha uma forma, estou falando da igreja católica apostólica romana, se a igreja tinha uma forma de pensar, uma forma de representar a sua fé, qualquer um que pensasse diferente disso colocava a Santa Sé em risco. E desta maneira era punido com um crime de heresia. Tá? Ela dava o direito à justiça, ao julgamento. Então, nem tudo estava perdido. Você ia ter direito a um julgamento. Porém, a pena era severa, pois não? Eu não sei se eu posso interromper. Claro, pode. Eu tiro a concentração do professor. Mas é aquela velha história que São Jorge morava na Lua, né? Se eu pensasse diferente que São Jorge não morasse na Lua, eu era caçado. Seria mais ou menos isso? Isso. Na verdade, tudo que colocava em risco a fé católica. Então, veja, a igreja, ela tinha certos preceitos, ela tinha certas premissas teológicas. O que são essas? Coisas que não podem ser abaladas. Então, você duvidar da divindade de Jesus Cristo, você estava cometendo um crime de heresia. Jesus é uma entidade divina para a Igreja Católica. Ele é a representação de Deus. Ele é o próprio Deus. Então, você ir contra esta forma de pensar, você é um herege. Outro, você duvidar da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo a mesma entidade vinda de três. São três em um só. Se você duvidar disso, você é um herege. Se você duvidar da divindade, não é bem a divindade, mas da representação da Maria, mãe de Jesus, como uma intercessora divina em seu nome, você estava cometendo um crime de heresia. Para os católicos, Maria tinha um poder tão grande que ela poderia interceder por você junto a Deus, junto a Jesus. Tanto é que os católicos rezam para as ditas Nossas Senhoras para que elas possam interceder por eles para Jesus. Então, Maria, dentro desse auto de fé, ela tem esse poder. E se você duvidasse disso, você colocava a igreja em risco. Outras coisas, duvidar de qualquer parte da Bíblia. A Bíblia é uma verdade absoluta. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade e isso é um dogma, ou seja, é indiscutível. Ou você aceita, ou você aceita. Pensou diferente disso, seria punido. E a Bíblia
principalmente o Novo Testamento, foi dado pelos apóstolos de Jesus. Então, para os católicos, ela tem inspiração divina. Ali conta o que Jesus fez. E se Jesus é a verdade, aquilo que está ali é verdadeiro. Qualquer um que ouse ir contra os ensinamentos bíblicos estaria cometendo um crime de heresia nessa época. E eles matavam mesmo, senhor? Matavam mesmo? Queimavam mesmo? Veja, os crimes de heresia, eles eram muito variados, dependia do grau do crime. Eles iam desde humilhação pública, algumas humilhações, onde você colocava máscara com focinho de porco e tinha que ser levado pela rua na coleira para que todo mundo visse. Essa era uma forma de humilhação. Outras, prisão. Outras, torturas que poderiam machucar, que poderiam mutilar, até a morte. A principal forma de morte era ser queimado vivo. Havia algumas variantes que era, por exemplo, você ser colocado numa gaiola, pendurado numa montanha e deixar ali para os abutres te comerem, sem comida e sem água. Professor, e nossa ciência, como é que ficou nessa situação aí? Neste período que a Inquisição Católica surge, desde o ano 1000 aí para frente, 1300 por aí, que vai acontecer? A ciência vai ser sufocada por isso. Por quê? Você fazer ciência era você, principalmente ciências físicas, é interpretar a natureza. E se na sua interpretação da natureza tivesse algo que fosse contra aquilo que a Bíblia prega, ou contra a interpretação de algum padre ou bispo sobre a Bíblia, você ia ser acusado de herege. Então, por exemplo, de jeito nenhum. Isso era crime. Crime podendo ser pago com a sua própria vida. É a história do excomungado. Falar o seu excomungado e aí matava o cara. E excomungar seria no sentido de você não ser de Deus. Essa era a ideia. Porém, dependendo do teu crime, você tinha uma punição. Em alguns casos, forca, mas o mais comum era, quando o crime era muito grave, você seria queimado vivo. Nossa. Queimado vivo porque eles acreditavam também que durante a queimação, a sua alma seria rapidamente recebida por Deus e você seria perdoado. Olha que maravilha. Era uma chance que ele estava te dando para você chegar ao céu logo. Então, a ciência ficava massacrada. Tudo que você descobria ou que chegasse a modelar sobre a natureza, você tinha que pensar com muita cautela se você divulgava, porque você nunca sabia o que um bispo estava pensando sobre aquilo. Isso o que ele acha do seu trabalho, o que ele acha, não é o que está escrito na Bíblia, não. Se a interpretação que ele tem sobre aquilo vai contra o pensamento dele, você já está correndo riscos. Então foi um período difícil para os pesquisadores da época. Não. Muitos ficavam. Muitos pesquisadores eram da própria igreja. A maioria, porque veja, a universidade vai nascer praticamente junto com a Igreja Católica. Então a maioria desses pesquisadores eram padres, eram monges, tá? Então eles publicavam, mas eles tomavam muito cuidado. Porém, vez ou outra, acabavam tendo um confronto com a própria igreja. Interessante. Mas era um momento... Eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Praga, na República Tcheca. E Praga é uma cidade medieval. E lá tem um museu da tortura medieval, que é onde estão os instrumentos de tortura que a Inquisição usava. E são assustadores. Você vê aquilo de perto, lá tem uma gaiola gigante com esqueleto humano. É real aquilo. Uma pessoa morreu ali dentro. Existiam que nem uma armadura, sabe aquelas armaduras que a gente veste? Só que ela era que nem um armário com porta. Só que ela era cheia de espinhos dentro, espinhos desse tamanho. Colocava a pessoa ali e fechava as portas. A porta também tinha espinho, então todos os espinhos encostavam na superfície do corpo.
começava a furar, mas furava pouquinho, só que você não podia se mexer. E trancavam você lá dentro, 3 dias. Você ia se mexendo, daqui a pouco teu pescoço era furado, quando abriam você estava morto. Era de uma crueldade tremenda. Isso é em nome de Deus também. Em nome de Deus, tá? Se matava em nome de Deus. Tá? Esse é o cristianismo que foi vivido na época. Esse era o cristianismo da época. E era o... E... Eu tenho preocupado com os colegas aí, por isso que a aula passada a gente falou tanto daqueles ali, não sei o que, os árabes lá. Os árabes, falou tanto dos árabes, é por isso que a ciência correu pra lá. Sim, ali, pelo menos naquela época, havia muito mais liberdade de expressão entre o povo árabe, muçulmano, do que entre os cristãos. Hoje os papéis se inverteram um pouco. Com esses radicais islâmicos, também alguns países árabes vêm passando por um momento, principalmente o Estado Islâmico, agindo ali na Síria e tal, que qualquer um que pensar contra eles morre. Então, os papéis se inverteram. Então, o Estado Islâmico não é mais criminoso do que a Igreja Católica foi por volta dos anos 1400, 1500. Tá? Foi essa faixa aí, 1400, 1500. Foi naquele período, foi nesse período. Veja que a gente está... não, isso vai até quase 1700, essa pressão toda. Legal. Uma coisa é certa, quando Nicolau Copérnico publicou seu trabalho, ele morreu poucas semanas depois, e Nicolau Copérnico era um monge, tá? Era um sacerdote da Igreja Católica. Se ele tivesse ficado vivo, provavelmente a Igreja ia puni-lo severamente, porque as ideias dele confrontavam a fé católica. Então ele vai tirar a Terra do centro do universo, que os católicos acreditavam que Deus fez a Terra imóvel. Então como que a Terra pode girar em volta do céu? Isso era uma heresia. Porém, ele não foi punido porque ele morreu semanas depois, ele já estava muito doente. Mas o pensamento de Copérnico se espalhou pelo mundo. O livro dele, eu mostrei isso até aqui na aula passada, olha. Deixa eu voltar lá. Aqui. Olha o livro dele, aonde foi publicado, e os pontinhos em preto, tanto bolinha quanto triângulo, foram locais onde a Igreja Católica censurou o trabalho de Copérnico. Assim que ele foi publicado, e coisa de 20 anos depois. Então, as ideias de Copérnico não foram bem-vindas para a Igreja Católica. E ele era menino da casa, então. Ele era da casa, ele era um sacerdote. Nossa, era um padre. Engraçado. Agora, Thomas Digges, ele foi a primeira pessoa que escreveu um trabalho em inglês do modelo de Copérnico. Lembra que a língua científica era o latim, e nem todo mundo falava latim. Ele escreveu um texto em inglês, ou seja, ele populariza o trabalho de Copérnico numa língua que a maioria entende. Só que ele fez algumas alterações no modelo de Copérnico, principalmente em relação à esfera celeste. Ele tinha uma visão religiosa e ele considerava que a esfera das estrelas fixas não era fixa, mas era um conjunto de infinitas estrelas, ou seja, o universo seria o sistema de Copérnico cercado de infinitas estrelas, mais ou menos assim. Aqui está o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Aonde seria a esfera das estrelas? Thomas Digges põe as estrelas espalhadas, infinitas estrelas preenchendo o universo. Então ele altera um pouquinho o modelo de Copérnico nesse conceito, mas ele altera por razões religiosas. Então aqui, o que seria cada uma das órbitas do sistema solar de Copérnico, e infinitas estrelas em volta, não girando, mas espalhadas. Aí entra em cena Giordano Bruno. Giordano Bruno era um monge dominicano, ou seja, ele era católico, ele era um monge, ele era um padre, desses que viviam em mosteiro, era italiano, e ele continuou sendo monge
de 1563 a 1576. Se tornou doutor em teologia. Ele viveu de 1548 a 1600. Era um grande pensador. Ele recebeu influência de Nicolas Cusano, aquele que nós já havíamos comentado, que falava de ímpetos, que falava de cinemática lá na Idade Média, e pela influência de Nicolas Cusano, Cusano colocou que o universo não possuía um centro. E Giordano Bruno também defende a ideia que o universo não possui um centro. Giordano Bruno também recebeu influência de Thomas Digges, de que o universo não tem um contorno. Existem infinitas estrelas espalhadas em torno do universo. E aqui a palavra universo é o sistema solar de Copérnico. Giordano Bruno foi um grande propagador das ideias de Copérnico. Então veja, enquanto Copérnico não era tão popular, Thomas Digges popularizou um pouco, Giordano Bruno pregava as ideias de Copérnico, concordava com ela que o Sol seria o astro principal, onde os planetas orbitariam o Sol, diferente do sistema de Ptolomeu que colocava a Terra, que era aceito até então. Giordano Bruno também foi um divulgador do atomismo. Ele defendia a ideia de que existiam átomos que preenchiam toda a matéria. E foi um forte crítico a Ptolomeu e Aristóteles. Tá? Giordano Bruno foi um forte crítico de Ptolomeu e Aristóteles. Como que era a cosmologia de Giordano Bruno? Bom, Giordano Bruno imaginava um universo infinito, por influência de Thomas Digges. Ele defendia um universo contendo uma infinidade de estrelas. Ele defendia que o Sol é uma estrela a mais no universo. Então, cada estrelinha do universo é um Sol. Ele colocava o Sol é o centro do universo com planetas em sua órbita. Não é o centro do universo em si, que ele não achava que o universo tinha um centro, mas era o centro desse sistema solar. Isso era a influência direta de Copérnico. Giordano Bruno defendia que o universo contém uma infinidade de planetas. Defendia que muitos planetas possuiriam vida. Essa ideia vem de Cusano também. E Giordano Bruno defendia que alguns planetas possuiriam vida inteligente como a Terra. Giordano Bruno chega a falar que a Lua deveria ter montanhas e vida. E ele também vai falar da relatividade do movimento do universo, antecipando Galileu. Veja que ele foi monge até 1576 e depois ele abandonou a igreja. Por que ele abandonou a igreja? Porque quando ele começa a propagar essas ideias, ele foi acusado de herege. Então, ele rompe com a igreja, deixa de ser sacerdote e sai pregando aí pelo mundo as suas ideias. Eu acho que ele viajou por quase 20 anos aí, França e vários outros lugares pregando isso. Porém, ele cometeu o erro de voltar para a Itália. E assim que ele volta para a Itália, ele é preso por crime de heresia. Ele foi acusado de herege pelo Tribunal da Inquisição da Igreja Católica. Ele foi preso e ele ficou aguardando julgamento na prisão por 8 anos, numa condição subhumana, passando fome. Então ele se deformou, ele ficou cadavérico, muito magro, porque mal comia. Por 8 anos ele ficou trancado na prisão, aguardando o julgamento da Igreja Católica. E quais foram as heresias que a Igreja Católica acusou a ele? As principais heresias foi ele atentar contra a fé católica, contra a divindade de Cristo, contra a Santíssima Trindade e a blasfêmia de que existem muitos mundos, inclusive mundos habitados e que o universo é infinito. Devido a isso, ele foi julgado no tribunal e perguntaram o que ele tinha a falar sobre ele. Ele não falou nada. Aí o juiz que estava fazendo a sentença falou para ele falar alguma coisa
porque iria condená-lo. E ele chega para o juiz e fala: o senhor tem mais medo de condenar do que eu de receber a punição. Então ele era muito afiado na sua língua. O que aconteceu? Devido a ele falar demais, ele recebeu a punição. Ele foi amordaçado, com a língua amarrada para que ele não falasse, foi preso, arrastado pelas ruas, sendo puxado para que todo mundo visse a humilhação, foi colocado num pedaço de pau amarrado, nu, completamente nu, de ponta cabeça, com a língua presa, e foi queimado vivo, numa quarta-feira de cinza de 17 de fevereiro do ano de 1600. Mas isso é a nossa igreja, professor. Não fala isso não. Isso quem tem que falar é para a própria igreja, mas a igreja sabe disso. A igreja sabe o que ela fez nesse período. Ela sabe tudo que ela fez. Eles pagam de santo lá, não tem nada de santo. Nossa, história era um período muito complicado, cara, para a igreja. Se você volta na Idade Média, tem papa que matando outras pessoas, mapa que matando membros da família para ele não perder o poder. Tá? Tem papa que mata outro e casa com uma pessoa para poder se manter no poder. A Igreja Católica chega uma hora que a briga é tanta que passa a ter 2 papas brigando no poder ao mesmo tempo. Enfim, tem muita sujeira. E isso faz parte da vaidade e a busca de poder do ser humano. Está em todos os meios, a igreja não escapa a isso. Não, eles são tão bonitinhos, professor. Pois é. Tão bonitinho. Você me vergonha falando. Mas a Igreja Católica queimou Giordano Bruno. Se for lá em Roma, tem lá um monumento onde ele foi queimado vivo. Eles põem isso ainda? Que vergonha? Não, esse monumento é recente, é mais uma homenagem pra gente lembrar de Giordano Bruno, uma estátua que tem lá, mas no local que ele foi queimado. Porém, a morte de Giordano Bruno teve um efeito. Muita gente começou a pensar nas ideias que ele propagava, e entre elas as ideias de Copérnico. Então as ideias de Copérnico começam a espalhar agora. Todo mundo queria saber por que ele foi queimado, defendendo as ideias de Copérnico, e as ideias de Copérnico se espalham. Entra em cena um indivíduo, nessa época também do Giordano Bruno, chamado Tycho Brahe. Tycho Brahe era um astrônomo que ele vai criar um modelo de mundo, ele vai alterar o modelo de Copérnico. Ele vai fazer um modelo misto, onde parte dos planetas giram em volta da Terra e outros giram em volta do Sol. Então ele vai fazer uma mistura desses modelos. Tycho Brahe construiu os mais precisos instrumentos astronômicos da época. Ele vai construir e ele vai fazer as medições mais precisas já feitas até então a olho nu. Então, ninguém tinha medidas de astros mais precisas do que Tycho Brahe. Ele vai ganhar do rei da Dinamarca uma ilha, que ele dá o nome de Uraniborg, que traduzindo seria Cidade do Céu. Onde nessa ilha, ele só tem instrumentos astronômicos que ele constrói, ele passa a fazer medições ali de tudo. Aqui são alguns dos instrumentos astronômicos que ele construía nessa ilha. Olha o tamanho. Isso aqui era uma escada, tinha que ver para determinar a posição de planetas e estrelas. Porém, há uma desavença entre Tycho Brahe e o rei da Dinamarca. E o rei toma a ilha dele e expulsa ele da Dinamarca. Ele vai para Praga e em Praga ele se torna astrônomo real. E ele vai virar astrônomo do castelo do rei e lá ele vai continuar trabalhando. Este é o sistema planetário de Tycho Brahe. Veja, a Terra basicamente fica imóvel, a Lua gira em volta da Terra, o Sol gira em volta da Terra, Mercúrio gira em volta do Sol, Vênus gira em volta do Sol, Marte, Júpiter e Saturno giram em volta do Sol e da Terra. Então, esse é o modelo de Tycho Brahe.
Aqui nós temos num outro desenho o mesmo modelo. O Sol gira em volta da Terra, planetas giram em volta do Sol e a Lua gira em volta da Terra. Então, veja, a gente passa a ter 3 modelos agora. O de Ptolomeu, que a Terra é o centro do universo, o Sol gira em volta da Terra e os planetas giram em epiciclos em volta do Sol. O sistema de Copérnico, que o Sol é o centro do universo, a Terra e os demais planetas giram em volta do Sol. E o sistema de Tycho é um sistema misto, onde o Sol gira em volta da Terra e os planetas giram em volta da Terra e do Sol aqui. Faz essa mistura. Qual desses modelos era o mais preciso? Qual deles era o que tinha maior precisão quando você ia medir posição de planetas? Eu já comentei que o sistema de Ptolomeu era muito preciso para determinar a posição de planetas no céu. Ainda mais com aquele monte de epiciclos, tinha uma relativa precisão. O modelo de Copérnico não era mais preciso que o modelo de Ptolomeu, era equivalente. E o modelo de Tycho também, porém o modelo de Tycho era muito mais complicado de se tratar. Então pouca gente vai usar o modelo de Tycho e a maioria ou vai usar o modelo de Ptolomeu ou o modelo de Copérnico. Porém, se tanto o modelo de Ptolomeu quanto o modelo de Copérnico são precisos, por que eu tenho que adotar o modelo de Copérnico se o modelo de Ptolomeu então já funcionava? Essa era uma pergunta. A resposta era, principalmente no período do início da Idade Moderna, é que aceitar o modelo de Copérnico te colocava em confronto com a Igreja Católica. E se for precisão por precisão, fica com o de Ptolomeu. Então a gente vê que o modelo de Copérnico não fez tanto sucesso assim. Foi depois de Giordano Bruno e Thomas Digges que todo mundo começa a ouvir falar do modelo de Copérnico, mas usavam ainda mais o modelo de Ptolomeu. Nesta época, vai surgir um astrônomo alemão chamado Johannes Kepler. Kepler viveu de 1571 a 1630. Kepler é considerado o último grande astrólogo e o primeiro grande astrofísico. Por quê? Lembre-se que no passado, a astrologia era o que tinha de mais importante para a sociedade, porque a astrologia previa o futuro. Então, ser um astrólogo era uma profissão de destaque. O rei queria saber o futuro do seu reino, não queria saber de astronomia. Então, a astronomia foi por muito tempo uma ferramenta para se fazer astrologia. E Kepler era um grande astrólogo. Grande por quê? Porque todos gostavam da sua forma de fazer astrologia. Ele era considerado um bom astrólogo. Porém, o próprio Kepler não acreditava em astrologia. Ele fazia isso para sobreviver, pois era o que dava dinheiro. Mas ele achava que o movimento dos astros não interferia na vida dos seres humanos. Então, apesar dele ser considerado um bom astrólogo, ele mesmo não acreditava em astrologia. E ele vai se tornar um astrofísico, porque vai ser a primeira pessoa a fazer uma física dos astros. Kepler interessava-se pelas relações numéricas que haviam no universo. Ele achava que as razões e proporções das medidas do universo estavam na essência de Deus. Para Kepler, Deus é a própria geometria. Kepler monta esse modelo. O que é isso? São 5 sólidos perfeitos de Pitágoras e Platão. É o tetraedro, o hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. São esses 5 sólidos geométricos que a gente estudou isso em História da Física 1. São 5 sólidos geométricos que
cujas faces são polígonos regulares. Não existe nenhum outro tipo de sólido geométrico cujas faces são polígonos regulares. Só esses 5, que é o tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, que estão aqui nessas figuras. E Kepler olha para esses sólidos geométricos, e como ele achava que a geometria estava na essência de Deus, ele achava que deveria ter alguma explicação por que só existem 5 sólidos perfeitos. E para ele, a esfera era perfeita, mas não era formada de faces por polígonos regulares. A esfera ela era independente. Então ele busca achar uma relação entre tamanhos, partes da esfera, com tamanhos ou partes desses 5 sólidos. E ele percebe, existem 5 sólidos perfeitos e existem 5 planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, visto da Terra. Terra esférica. Então, ele imaginou que deveria ter alguma relação entre os planetas, a esfera e esses 5 sólidos. Ele monta esse modelo, em madeira ele faz isso. E aqui, olha, você tem uma esfera externa, um cubo aqui, depois uma esfera inserida dentro do cubo, depois um tetraedro aqui, depois uma outra esfera, e assim ele vai inserindo um sólido perfeito dentro de uma esfera dentro desse sólido e assim por diante. E ele monta nesta ordem do desenho, onde ele mostra que a relação entre o raio da esfera e o apótema deste sólido perfeito está na mesma relação entre as distâncias dos planetas em relação à Terra para o Sol. Então ele mostra que o raio dessa esfera para o apótema desse cubo está na mesma razão entre a distância Saturno-Sol para a distância Terra-Sol. Depois o interno, Júpiter, depois Marte. E é engraçado que esses números batem. E ele achava que isso tinha que ter uma explicação. Isso representava a harmonia do universo, a harmonia dos mundos, como ele chamava. E ele tinha certeza que isso explicava a existência dos planetas. Hoje sabemos que existem outros planetas e não existem outros sólidos perfeitos. Portanto, a ideia de Kepler não se sustenta, mas é no mínimo curioso saber que essas relações batem com as distâncias dos planetas ao Sol. Kepler vai desenvolver 3 leis de movimentos planetários. A primeira lei de Kepler é chamada Lei das Órbitas. Lei das Órbitas. Veja que um modelo de Copérnico falava que as órbitas dos planetas eram circulares. Kepler já conhecia o modelo de Copérnico e tinha estudado. Porém, Kepler faz um conjunto de medidas e chega na conclusão que as órbitas dos planetas não são circulares, mas são elipses. E o Sol ocupa um dos focos da elipse. Então, a primeira lei de Kepler diz: todos os planetas giram em órbitas elípticas em torno do Sol, estando o Sol num dos focos desta elipse. Deixa eu pegar aqui um... Não está aqui? Espera aí, deixa eu pegar uma tela aqui. Aqui. Kepler falava que o movimento dos planetas em torno do Sol era uma elipse, algo assim. Isso é uma elipse. Elipse é uma circunferência achatada, é uma oval, tá? Uma elipse, se você pegar o meio aqui, olha. Esse é o semi-eixo menor da elipse. E esse é o semi-eixo maior da elipse. Aqui está o centro da elipse.
Aqui é o centro. Pensa numa circunferência que tem um centro. Se você achata, é como se esse centro se dividisse em dois e se separasse. Esses dois pontos são os focos da elipse. Então a elipse tem dois focos, um aqui e outro aqui. Foco 1 e foco 2. Esse é o foco da elipse. Qual é a propriedade que uma elipse tem? Qualquer ponto que esteja sobre a elipse, a distância desse ponto ao primeiro foco, chamar de R1, mais a distância desse ponto ao segundo foco, dá uma constante. R1 mais R2 é constante. Essa é uma propriedade da elipse, não importa onde o ponto esteja. A distância do ponto ao primeiro foco mais a distância do ponto ao segundo foco dá sempre o mesmo resultado. Essa é uma propriedade da elipse. Para Kepler, o Sol ocupa um dos focos da elipse. Está aqui o Sol. E o planeta seria o corpo que giraria aqui em volta. Esse é o planeta. E giraria numa órbita elíptica. Ou seja, num dado momento, o planeta está mais próximo do Sol, o ponto mais próximo, chamado periélio. Periélio. Em outro momento, o planeta vai estar mais distante do Sol. Ponto chamado afélio. Esta é a primeira lei de Kepler. Ou seja, todos os planetas giram em órbitas elípticas em torno do Sol, estando o Sol num dos focos da elipse. Qual que é o segundo foco? Então, professor? O segundo foco seria a mesma distância do Sol ao centro da elipse, mas para o lado oposto. Faz sentido. Faz sentido. Seria este o movimento de um planeta em relação ao Sol, uma órbita elíptica. Então, esta simulação é o movimento do planeta em torno do Sol. As elipses, elas possuem uma propriedade chamada de excentricidade. O que é a excentricidade de uma elipse? É o quanto a elipse é mais ovalada. Quanto mais ovalada, maior é a excentricidade da elipse. Então, olha essa elipse. O centro está aqui, mas ela está desviada do centro. O foco dela está uma distância do centro. Então, existe uma excentricidade. Se a excentricidade da elipse for zero, se a excentricidade da elipse for zero, ela vira uma circunferência. Tá? Então, a excentricidade mede quanto que a elipse se afasta da circunferência. Se a excentricidade for zero, é uma circunferência. Então, a gente pode dizer que uma circunferência é uma elipse de excentricidade nula. Agora, quanto maior a excentricidade, mais alongada é essa elipse. A excentricidade, ela é um número maior igual a 0 e menor que 1. Ela não pode ser 1, porque isso vai para o infinito. Tá? Quando a gente fala que os planetas giram em órbitas elípticas, é de fato uma elipse, mas a excentricidade é pequena. Por exemplo, a excentricidade do planeta Terra é 0,016. A excentricidade da órbita do planeta Terra. Então, se eu desenhar a órbita do planeta Terra com essa excentricidade, você olhando, não dá para distinguir de uma circunferência, mas é uma elipse. Tá? É que a gente desenha muito alongado, então dá a impressão que os planetas estão fazendo essa elipse enorme. Não, a Terra é quase uma circunferência. Olhando no olhômetro, você não difere a órbita da Terra de uma circunferência. A mais alongada assim é
por volta de Plutão. A segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler é chamada lei das áreas. Kepler falou, olha, imagine que um planeta está nessa posição aqui na sua órbita elíptica, no tempo zero. 10 dias depois, o planeta está aqui. Ele percorreu um caminho que, em relação ao Sol, varre uma área, essa área em azul. Aí ele pegou o planeta perto do Sol. O planeta está aqui. 10 dias depois, no mesmo tempo daqui a aqui, ele mediu quando o planeta está do lado de cá. 10 dias depois, o planeta varreu uma área. Como essa distância é menor do que essa, claro que esse comprimento vai ser maior do que esse. Então, por quê? Aqui ele percorre essa distância. Kepler falou que o planeta varre uma área aqui, em azul também. O que Kepler mostrou é que se o intervalo de tempo daqui for o mesmo daqui, a área varrida aqui é a mesma área varrida aqui, em metro quadrado. Se aqui tiver 1000 metros quadrados, aqui também tem 1000 metros quadrados. Ou seja, Kepler mostrou que todos os planetas percorrem áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, quando um planeta se movimenta, num dado intervalo de tempo ele percorre uma área. Não importa qual ponto da órbita. Em qualquer ponto da órbita, o planeta, percorrendo aquele intervalo de tempo, vai percorrer a mesma área. Você fala, veja, mas aquele está perto do Sol, aquele está longe. Para ele percorrer esta área que é grande aqui, ele vai ter que fazer um caminho maior aqui. Exato. Então, para que dê a mesma área. E com isso, Kepler conclui: quanto mais próximo do Sol o planeta tiver, mais rápido vai ser seu movimento. Em 10 dias, aqui anda só um pedacinho. Aqui em 10 dias anda muito. Então, quanto mais próximo do Sol, mais rápido o planeta se movimenta. Quanto mais longe do Sol, mais lento o planeta se movimenta. Então, todos os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais. Então, se você pegar essa elipse aqui, o planeta está aqui. Vamos supor que o Sol esteja aqui. O Sol está aí. O planeta está aqui. E esse planeta percorre, sei lá, em um mês esse planeta andou esse tanto. Daqui para cá. Em um mês. Ele vai percorrer uma área que é essa aqui, ó. Essa é a área que ele varreu. Agora imagina que esse planeta esteja aqui. Um mês depois, esse planeta vai vir para cá. Ele vai percorrer esta área aqui, ó. As áreas, de acordo com Kepler, são iguais desde que os tempos sejam iguais. Se o tempo aqui for um mês, e o tempo aqui também foi um mês, então esta área, chamada de A1, e esta área, chamada de A2, são iguais. Agora, é claro, se o planeta está perto do Sol, para varrer a mesma área, ele tem que fazer um caminho muito maior no mesmo intervalo de tempo. Então, significa que o planeta tem que se mover mais rápido quando está perto do Sol. Em outras palavras, o planeta se move mais rápido quando ele está próximo ao periélio do que quando ele está mais distante, próximo do afélio. Então, este ponto mais próximo do Sol é chamado periélio. E esse ponto mais distante, afélio. Então, a velocidade do planeta é maior no periélio do que no afélio, como consequência da sua segunda lei. A gente pode ver isso aqui. Olha o planeta como está rápido aqui, ó. Está bem rápido, acelerou. Agora ele vai diminuir sua velocidade porque ele vai se afastando do Sol.
Repare. Então, como é que é mesmo? No afélio... Professor? Como é que é, então? Como é que é, então? Ele vai ter que percorrer uma área maior, Não, ele vai ter que percorrer uma distância maior para varrer a mesma área no mesmo intervalo de tempo, quando ele está perto do Sol. Por que a distância maior quando ele está perto do Sol? Porque o que o Kepler concluiu é que as áreas varridas não são iguais no mesmo intervalo de tempo. Sim. Então, veja, agora calcula uma área aqui. Vamos calcular uma área aqui de novo. Fazer aqui de novo. Você fala que a distância é maior para equivaler às áreas. Exatamente. Veja, o planeta está aqui. Suponha que em um mês o planeta andou essa distância. A área que ele varre é essa. Ó. Olha que área longa. Certo? Aqui ele gastou um mês. Agora, se o planeta andar esse mesmo arco aqui, ó, daqui aqui, as áreas não vão dar iguais. Para que esta área seja igual a essa, ele vai ter que varrer um caminho muito maior aqui, vai ter que aumentar aqui, ó. Senão, não consegue igualar as áreas. Uma coisa fininha, comprida, você achatou, ela tem que ficar larga. Então, essa distância aqui tem que ser maior que ele percorre. Se ele percorre uma distância maior no mesmo tempo que de um mês, a velocidade dele é maior. Entendido. Então, essa é, segundo a lei de Kepler, todos os planetas percorrem áreas iguais, em intervalos de tempos iguais. Consequência, a velocidade do planeta é maior no periélio do que no afélio. É maior quando ele está perto do Sol e mais devagar quando ele está longe do Sol. Olha aqui, o planeta varrendo áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Tem relação com o momento angular, não tem? Tem relação com o momento angular. Nós vamos ver isso também. Não agora. Depois que passar da gravitação newtoniana, a gente vai voltar nas leis de Kepler e vamos deduzi-las todas em termos de uma mecânica um pouquinho mais elaborada. Vamos só mais para frente, então. Talvez daqui umas 2, 3 aulas. Terceira lei de Kepler. Terceira lei de Kepler, ele diz que o quadrado do período de revolução de um planeta é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da sua órbita. Vamos ver aqui. Voltar nessa figura. Temos aqui uma órbita elíptica para o planeta. Chama-se período de revolução simbolizado pela letra Tzão. Período de revolução, o tempo que o planeta gasta para dar uma volta em torno do Sol. Para o planeta sair daqui, dar uma volta e retornar, ele realizou um período de revolução. E raio médio da órbita é este raio aqui, ó. Na verdade é este raio aqui em azul, chamado de A1. Este raio em vermelho aqui, A2. O raio médio da órbita é A1 mais A2 sobre 2. Tá? Então, é o raio médio da órbita. O que Kepler mostra? Kepler mostra para a gente que o quadrado do período de revolução do planeta é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da órbita. Grandezas diretamente proporcionais, a divisão de uma pela outra dá uma constante. Então, se eu pegar o tempo ao quadrado sobre o raio médio ao cubo, isso dá uma constante
não muda nunca. Isso vale para todos os planetas. Então, se eu tiver 2 planetas quaisquer, por exemplo, Terra e Marte, o quadrado do período de revolução da Terra dividido pelo cubo do raio médio da Terra dá uma constante. O de Marte também dá a mesma constante. O quadrado do período de revolução de Marte pelo cubo do raio médio de Marte dá a mesma constante. Se dá a mesma constante, eu posso igualar. Então, esta é a chamada terceira lei de Kepler. Ele relaciona o tempo que um planeta leva para dar uma volta em torno do Sol com a distância média do planeta ao Sol, só que o tempo ao quadrado é proporcional à distância ao cubo. E, com isso, com essa lei de Kepler, a gente vai poder determinar distância e período de revolução de qualquer planeta conhecendo de um outro. Tá? Os dados de Copérnico já nos permitia calcular o tempo que o planeta leva para dar uma volta em torno do Sol. Tanto planetas interiores quanto planetas exteriores. Então isso a gente já fazia. Eu posso pegar aqueles dados, colocar aqui e tirar a distância do planeta ao Sol. Então a lei de Kepler vai se tornar muito útil. Muito útil. Agora, como é que Kepler chegou nesses resultados? Professor, como é que Kepler chega na conclusão que a órbita dos planetas tem que ser uma elipse? Opa, pois não? Você tinha falado que a excentricidade não pode Você ser tinha um. falado que a excentricidade não pode ser 1. Aí, tipo... Isso. Aí eu fui ver por quê, aí é a fórmula Aí eu C fui ver sobre por A, quê, né? aí é a fórmula C sobre A, né? Aí se o A for Isso, igual a C, exatamente. não existe o triângulo Aí retângulo. se o A for igual a C, não existe um triângulo retângulo. Exato. Por causa disso. Exato, você vai ter uma coisa que vai para o infinito, tá? É um lado dividido pelo outro, não um triângulo. Se você coloca esses dois lados iguais, o ângulo aí para ser de 90 graus, isso não vai dar certo. Em outras palavras, você não vai ter uma elipse, ela vai se alongando, ela vai virar uma linha reta. Tá? Interessante. Mas você vai ter, não existe excentricidade para elipse, tá? Para elipse. Tá? Só que depois vai ter parábola, vai ter hipérbole também, vai ter uma relação de distância focal que a gente pode usar um conceito parecido. Mas como é que Kepler chega à conclusão que a órbita dos planetas tem que ser elípticas e não circulares? Lembre-se que o astrônomo, com as medidas mais precisas da época feitas a olho nu, era Tycho Brahe. E Kepler foi atrás de Tycho Brahe. Kepler vai se tornar praticamente um aluno de Tycho Brahe. E ele vai conseguir os dados de Tycho e vai comparar com os seus. O dele não era tão confiável. Quando ele compara com Tycho, ele vai ter certeza que as órbitas são elípticas. Como que ele faz isso? Vamos ver primeiro quais foram as medidas de Kepler. Para executar a medida de Kepler, vamos lembrar um pouquinho de geometria. A lei do seno num triângulo qualquer. Dado um triângulo de lados Azinho, Bzinho e Czinho, e ângulos internos Azão, Bzão e Czão, tal que Azão é o ângulo oposto ao lado Azinho, Bzão é o ângulo oposto ao lado Bzinho e Czão é o ângulo oposto ao lado Czinho. A lei dos senos diz que Azinho sobre seno de Azão é igual a Bzinho sobre seno de Bzão, que é igual a Czinho sobre seno de Czão. Basicamente isto. Qualquer triângulo aqui. Vamos usar outras letras aqui. Chamar esse lado de A, B e C.
e vou chamar esses ângulos aqui de alfa, beta e gama. O que diz a lei dos senos? Que Azinho dividido pelo seno de alfa tem que ser igual a Bzinho sobre seno de beta, que é igual a Czinho sobre seno de gama. Tá? Essa é a lei dos senos. Kepler já conhecia. Kepler conhecia muito bem geometria. Não, é que eu acho que aquilo ali prova o... Não, é que eu acho que aquilo ali prova o triângulo equilátero, né? Não só para triângulo equilátero. Isso funciona para qualquer triângulo. Iguais, tá? Né? Qualquer triângulo, essa relação é verdadeira. Oi? Aquilo lá prova que os três lados são iguais. Essa formulinha dos senos aí. Não. Ela vale para qualquer triângulo, inclusive com 3 lados diferentes. Tá? Ela é uma verdade para qualquer triângulo. Independente. Qualquer triângulo. Um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto e assim sucessivamente. Então essa é uma verdade para qualquer triângulo. Veja bem, o que Kepler fez? Kepler vai considerar o planeta Marte. Então ele vai observar no céu Marte. No momento em que Marte está em oposição. Lembra o que é oposição? Quando ele está de um lado da Terra e o Sol do outro. Ou seja, a Terra está entre o Sol e Marte exatamente. Estão alinhados. Então aqui é o Sol, S. Aqui é a Terra, T. Aqui é Marte, M. Estão alinhados. Se o Sol ilumina o lado de cá da Terra, o lado oposto é noite. Se o Sol está bem alinhado aqui, que é meio-dia, o lado oposto é meia-noite. Ou seja, quando Marte está no alto da sua cabeça meia-noite, significa que ele está em oposição. O Sol está do lado oposto ao meio-dia. Tá? Todo planeta que se olhar para o céu e estiver meia-noite, ele estiver no alto da sua cabeça, que a gente chama em zênite, ele está em oposição. Kepler pegou Marte em oposição e fez essa figura. Sol, Terra e Marte estão alinhados. Ele chamou a distância Sol-Marte de D. Distância Sol-Marte de D. Passa pela Terra. Então, ele vai fazer isso. Aí ele vai considerar, após um período sideral T de Marte, o que é um período sideral T? É o tempo que Marte leva para completar uma volta, o período de revolução. Depois de uma volta completa no céu, Marte retorna a essa posição. Mas a Terra, que é mais interna, está mais próxima do Sol, se move mais rápida do que Marte. Então, depois que Marte der uma volta em torno do Sol e voltar aqui, a Terra não está aqui, a Terra já deu mais de uma volta, talvez. Suponha que depois que Marte volte aqui um ano marciano, quer dizer, uma volta depois inteira de Marte, ele volta nessa posição. Mas aí a Terra veio parar aqui. Kepler, da Terra, ele media o ângulo de visão entre Marte e o Sol. Marte e o Sol. Então ele vai medir. Depois que Marte deu uma volta completa, a Terra vai parar numa nova posição e Marte volta na mesma posição de antes, ao longo dessa linha aqui, ó, esse eixo verde. Só que a Terra avançou. Kepler na Terra vai medir o ângulo B1 visto da Terra entre Marte e o Sol. Ele mede esse ângulo. Como mede? Observando. A Marte está aqui, o Sol acabou de se pôr aqui, ele sabe qual é a distância angular. Então, isso aqui é medido observacionalmente. O ângulo S1 entre esta linha de referência de Marte e a distância da Terra ao Sol na posição T1, dá para medir, porque você conhece o período orbital da Terra. Então, esse ângulo aqui é o ângulo desse setor aqui. Qual é o ângulo que a Terra faz aqui? É a velocidade angular da Terra vezes o tempo.
É só você medir quanto tempo a Terra gastou para sair dessa posição e chegar aqui. Esse tempo é T' menos T, tá aqui. Multiplica o tempo pela velocidade angular da Terra, que é 2π sobre período, ou 360 graus sobre período. Faço isso aqui, vai me dar o deslocamento angular, que é esse aqui, ó. Então, com isso, você mede qual é o ângulo S1 visto do Sol entre a Terra e Marte. Então, é este ângulo aqui. Conhecendo S1 e B1, e sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então o ângulo visto de Marte entre o Sol e a Terra, M1, vai ser 180 graus menos S1 menos B1. Então, com isso, você consegue medir os 3 ângulos internos. Medindo isso, admitindo que a distância do Sol a Marte seja conhecida, e era já determinada por Copérnico, já conhecia essa distância aqui, olha. Essa distância. E sabendo que isso aqui formou um triângulo, deste triângulo, tira-se pela lei dos senos a distância da Terra ao Sol. Então, a distância da Terra ao Sol, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é seno de M1, é igual à distância de Marte ao Sol, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é B1. Então, D sobre seno de M é Dzão sobre seno de B. B é conhecido, M é conhecido, D é conhecido, você tira a distância da Terra ao Sol. Então, você consegue medir a distância da Terra ao Sol. Foi isso que Kepler fez. Ele mediu. E mais, ele mediu o ângulo visto desta linha de referência entre esta linha e a Terra. Então, mediu S1. Então, o que Kepler fez foi medir as coordenadas distância, Dzinho, e S, que é o ângulo visto do Sol. Isto agora. Mas, depois que Marte der mais uma volta em torno do Sol, depois de mais um ano marciano, Marte volta na mesma posição, mas a Terra provavelmente vai estar deslocada para outro ponto. Kepler repete esse processo. Mede tudo isso de novo e, através da lei dos senos, ele tira a nova medida da distância da Terra ao Sol. E depois que Marte der mais uma volta, a Terra vai estar mais para frente, vai formar um novo triângulo e Kepler vai tirar as medidas de Dzinho e do ângulo visto em relação a Marte, visto do Sol com a Terra. Ângulo Terra-Marte visto do Sol. Então, no fundo, o que Kepler mediu foi a distância da Terra e o ângulo visto do Sol entre a Terra e Marte. Então, ele mediu o ângulo S1 e a distância D1, quando a Terra estava aqui. Quando a Terra passa para essa posição, ele mediu o ângulo S2 e a distância D2. Quando a Terra passar para outra posição, ele mede o ângulo S3 e D3, ou seja, ele vai tendo um conjunto de coordenadas da posição da Terra, em relação a uma linha de referência que é com Marte. Aí o que Kepler faz? No fundo, ele plota. Não existia sistema cartesiano ainda, mas ele faz uma análise. Ele deixa o Sol fixo, pega o eixo de referência e vai colocando o ângulo e a distância da Terra, marca o ponto. Depois o novo ângulo, a distância da Terra, marca outro ponto. O novo ângulo, a distância da Terra, marca outro ponto. Ele vai fazendo isso. E aí, como Copérnico falava que a órbita da Terra era uma circunferência, ele tenta ajustar esses pontos por uma circunferência. E funciona, ele ajusta. Só que na hora que ele faz esse ajuste, o centro da circunferência não coincide com o Sol. O Sol está deslocado. Então Kepler, ele tem a seguinte ideia. Ele fala, olha, a órbita da Terra é circular, mas o centro da órbita da Terra não coincide com o Sol. O Sol está deslocado do centro. Porém, essas medidas não são nada fáceis de fazer. Veja, a gente já tinha feito as continhas lá atrás, vamos voltar um pouquinho.
Acabamos a aula passada. Oi? Só que foi um triângulo retângulo. Parece o que o Aristarco fez, só que foi um triângulo retângulo com a Lua, né? É, exatamente. Só que aqui ele usou órbitas circulares. Ó, a gente tinha feito esse probleminha na última aula antes de acabar. Aqui fala, sendo o período sinódico de Marte 780 dias, período sinódico é quando você vê Marte na mesma posição do céu. Qual o período sideral, que é o tempo que Marte leva para dar uma volta em torno do Sol? São 688 dias. Tá vendo? 688 dias dividido por 365 dá 1,8 anos, quase 2 anos. Ou seja, cada medida desta de Kepler, ele precisava de 2 anos para fazer uma medida. Para que ele medisse aqui, levava 2 anos. Para que a Terra chegue mais 2 anos, ele leva 4 anos para fazer esses 3 pontos. Então, olha, 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos. Ele não passou de 10 anos fazendo essa medida. E os demais pontos? Ele ajustou pela circunferência. Ele aí fez uma interpolação. E ele chega à conclusão que a órbita da Terra é circular, mas o centro da circunferência não está no Sol. E aí ele toma um susto. Mas o Sol, por Copérnico, está no centro. Por que não está? Aí ele questiona, será que as medidas que ele fez não foram precisas o bastante? Porque a diferença era muito pequena, mas era real. Aí podia ser que a medida dele não estava muito precisa e com isso ele ia ter que corrigir isso. Agora, se cada medida leva 2 anos, poxa, quanto tempo precisaria? Ele precisaria ter certeza da posição da Terra em relação a Marte e o Sol com medidas muito precisas. Mas ele, antes de pensar nas medidas, ele resolveu inverter as medidas. Agora ele fez com Marte. Ele fez o seguinte. Agora ele faz o seguinte, cada vez que a Terra dá uma volta em 1 ano, Marte ainda não deu uma volta, Marte está numa posição. Agora ele faz as medidas contrárias. Ele mantém a Terra fixa aqui, olha, e vai variando Marte. E ele faz o mesmo tipo de medida, agora do ponto de vista de Marte. E aí ele vai ter um conjunto de medidas, que são os ângulos N1, formado entre Marte, Sol e Terra, e a distância de Marte ao Sol. Ele faz as mesmas medidas, mas mantém agora a Terra como referência. E agora ele plota Marte, numa posição, outra, e aí ele toma um susto. Não encaixa uma circunferência para Marte. Visivelmente não era uma circunferência. A única órbita que se encaixava para ligar todos os pontos de Marte seria uma elipse, não era circular. E ele percebeu que o Sol cai num dos focos da elipse. E aí ele volta para a Terra. Se a órbita de Marte é uma elipse, se ele ajustar isso aqui por uma elipse, aí o Sol ocupa o centro dessa elipse. Então, Kepler conclui, a órbita da Terra é elíptica e a órbita de Marte é elíptica. E ele aí fala, olha, o mesmo daria para ser feito com Júpiter e Saturno. Porém, Júpiter, cada medida levaria 11 anos. E Saturno, cada medida levaria 28 anos. E também daria para se fazer com Mercúrio e Vênus, que seria mais rápido. Aí ele pega algumas medidas de Vênus e Mercúrio e tenta extrapolar e julga que pode ser uma elipse também. Mas ele não tinha certeza das medidas. Então, Kepler precisava de medidas confiáveis. E quem era que tinha as melhores medidas da época? Tycho Brahe. Então Kepler vai atrás de Tycho. Kepler estava na Alemanha. E ele descobriu que Tycho havia mudado para República Tcheca, para Praga. Então Kepler resolve abandonar tudo e ir até Praga atrás de Tycho. E conversa com Tycho, fala do seu trabalho e fala das medidas precisas se ele tinha. E Tycho fala que tem essas medidas. E acha interessante até o que Kepler fez. Aí
Kepler pede, você pode me fornecer essas medidas para eu comparar? E Tycho fala não, ele não fornece. E Kepler fica muito zangado com isso, brigam, discutem, mas Kepler precisava das medidas. O que Kepler faz? Resolve não ir embora. Ele muda para Praga e fica atrás do Tycho, tentando convencer Tycho, falando da importância de medidas, cria uma amizade com o Tycho, e o Tycho convida Kepler para ser seu assessor, seu auxiliar no observatório real do castelo. E Kepler aceita. Então Kepler vai trabalhar com Tycho, vai ser auxiliar dele por quase 6 anos. E nesses 6 anos, o filho da mãe não fornece as medidas para Kepler. E Kepler ainda ficava com aquela dúvida. Até que Tycho fica doente, passa a ter uma doença súbita, um problema respiratório, e está morrendo. E no leito de morte ele manda chamar o Kepler. Ele entrega as medidas para o Kepler e fala, não deixe que o meu trabalho tenha sido em vão. E Tycho morre, Kepler pega as medidas, compara, ajusta e vê que a órbita dos planetas de fato são elípticas. Então, a partir daí, Kepler passa a ter a certeza, e aí sim ele vai publicar seu trabalho, que é a Lei das Órbitas. A Lei das Áreas, ele vai publicar bem depois, e a Lei dos Períodos, que é a terceira lei, bem depois. Mais para frente nós vamos ver a dedução da Lei das Áreas e Lei dos Períodos. Nesse meio tempo, o modelo de Copérnico estava sendo alterado, e lembra, ele não era tão popular, muitos usavam ainda Ptolomeu, porque também era preciso. Mas aí vai entrar em cena um instrumento, o telescópio. O telescópio passa a ser um instrumento muito importante para a época. Veja, lentes de uso para o ser humano já existem desde 1286. As primeiras lentes fabricadas em Pisa, na Itália. Em 1350 foi a invenção do óculos. Nessa época as pessoas já usavam óculos com lente. Porém, o telescópio, como nós temos conhecimento, ele não foi inventado por Galileu, como se diz por aí, e a gente vê isso em muitos livros. Galileu não é o inventor do telescópio. Galileu aperfeiçoou o telescópio, mas o telescópio já tinha sido inventado um pouco antes. A invenção do telescópio é uma disputa entre Hans Lippershey e Zacharias Janssen. Mas o documento que mostra o primeiro pedido de patentes é de Hans Lippershey. Hans Lippershey era um estudioso holandês que pediu a patente do primeiro telescópio em 1608. A gente pode dividir o mundo em 2 fases, antes do telescópio e depois do telescópio, porque o telescópio vai revolucionar as ciências físicas. Desde o momento que o primeiro telescópio foi apontado pela primeira vez para o céu, ele tem sido um instrumento que nos mostra as nossas origens e o nosso destino. O telescópio nos permite um olhar no passado ao mesmo tempo em que nos mostra, através dos estudos de nebulosas planetárias, como será o nosso sistema solar no futuro. Então, o telescópio é um instrumento de extrema importância. Quem foram os protagonistas do desenvolvimento do telescópio? Veja, bem antes, talvez 50, 60 anos antes ou mais, Johannes Revelius já observava o céu por meio de um tubo. Não tinha lentes, era um tubo oco, que nem um tubo de PVC. Era só para blindar a luz que atrapalhava a visão. Giovanni Battista della Porta coloca esse desenho de um telescópio numa carta em 1609. Mas, como eu disse, Lippershey foi o primeiro a patentear o telescópio.
Está documentado em uma carta escrita em 25 de setembro de 1608 que Lippershey havia inventado um aparelho que podia aumentar os objetos de tal forma que, como dizia a carta, todas as coisas a uma grande distância podem ser vistas como se estivessem perto, quando se olha através da lente que ele alega ser uma nova invenção. Então, ele pede a patente para o rei da invenção do telescópio, alegando que era importante para poder observar navios inimigos se aproximando do porto. Lippershey, ele era um estudioso e tinha uma loja de óculos e trabalhava com lentes. Então ele faz oficialmente o primeiro pedido de patentes. Mas assim que ele faz, Zacharias Janssen, que também era um fabricante de óculos e concorrente de Lippershey, Zacharias Janssen também pede a patente do telescópio, praticamente no mesmo período. E ele alega que já tinha inventado isso em 1600, mas não existe nenhuma prova documental disso. A patente dele e do Lippershey são muito próximas entre si, são muito próximas. E muitos atribuem a invenção do telescópio aos dois. Outros colocam que Lippershey seria talvez o primeiro inventor. Galileu não inventou o telescópio. E por que ele ficou tão famoso? Porque será que foi ele a primeira pessoa a olhar para o céu com telescópio? Não. Quem nós conhecemos que olhou para o céu pela primeira vez com telescópio foi Thomas Harriot. Thomas Harriot foi um astrônomo que viveu em Oxford, na Inglaterra. Ele era cartógrafo. E ele pode ter sido a primeira pessoa a usar um telescópio em astronomia. Ele ficou conhecido por usar o telescópio, mas ele não tinha uma fama mundial como os outros. Harriot observou e desenhou a Lua através do telescópio em 26 de julho de 1609. Está aqui o desenho de Harriot. 26 de julho e depois em 17 de julho de 1610. Mas veja, em julho de 1609, Harriot já tinha desenhado a Lua vista ao telescópio. E mais, ele também registra as manchas na superfície do Sol. Então, o que tudo indica, não foi Galileu a primeiro a usar uma luneta. Esse telescópio era chamado de luneta porque se apontava para a Lua. Não foi Galileu o primeiro a usar uma luneta. E nem foi Galileu o primeiro a inventar a luneta. Galileu usou o telescópio para observar o céu, tá? Em 1609 também. Só que Galileu ele vai construir seu próprio telescópio baseado-se no telescópio de Lippershey. E o telescópio de Lippershey virou quase um brinquedo, era vendido pelos camelôs. E as crianças brincavam com aquilo. Galileu compra um daquilo e aperfeiçoa colocando no tubo. E ele apresenta o telescópio em 25 de agosto de 1609. E ele olha a Terra, ele não registrou nada do céu. O Galileu só vai apontar o telescópio para o céu em outubro de 1609. 4 meses depois de Thomas Harriot. Então veja, Galileu não foi o inventor do telescópio e nem foi o primeiro a olhar o céu com telescópio. Então por que Galileu ficou tão famoso? Porque Galileu foi o primeiro a fazer uma observação sistemática do sistema solar com telescópio, colocando parâmetros físicos que dessem conta de analisar, justificar ou contrariar os modelos de Ptolomeu e Copérnico. O telescópio que Galileu fez era um telescópio que só aumentava 20 vezes. E com esse telescópio ele observou a Lua. Olha os desenhos da Lua de Galileu. Ele também observou Júpiter e descobriu 4 luas em volta de Júpiter. Ele também estudou as manchas solares e as fases de Vênus. Ele também olhou para a Via Láctea e conseguiu ver
centenas de milhões de estrelas ao telescópio. Ele expande isso e mostra que com o telescópio existem muito mais estrelas do que a gente imagina. Galileu observou a Lua e viu que a Lua era feita de montanhas e crateras e planícies. Então aqui nessa foto temos planícies. Isto aqui é uma cadeia de montanha, ó. Isso aqui são cadeias de montanhas e crateras. E ele vai observar que existem, inclusive, crateras dentro de crateras. Se você, por exemplo, olhar esta cratera aqui, ó, vai ver que tem cratera dentro dela. Se você olha esta cratera aqui, ó, tem crateras dentro delas. Aqui é uma figura onde Galileu está mostrando para o clero, para os bispos, a Lua vista ao telescópio. Aqui um desenho de Galileu da Lua. O que ficou esquisito foi essa cratera gigante que está fora de proporção para quem observa a Lua. O telescópio de Galileu era um telescópio refrator, é um tubo contendo uma lente convergente e uma lente divergente. A lente convergente joga a imagem na divergente e a divergente espalha para o olho. Tá? Bem simples. E Galileu, com seu telescópio agora, ele vai dar provas que o geocentrismo de Ptolomeu não podia ser verdadeiro. E ele faz isso observando primeiro as fases de Vênus. Galileu, ele observa as fases de Vênus. O planeta Vênus, visto ao telescópio, planeta Vênus, como todo planeta, é uma bolinha. Mas visto ao telescópio, ele tem fases, como a Lua. Você olha ele assim. 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 Então, olhando com o telescópio, o planeta Vênus tem fases. E as fases de Vênus não pode ser detectado a olho nu, somente com o telescópio. E Galileu observou isso. Ninguém nunca tinha visto Vênus com fase. E Galileu vai concluir: se Vênus girasse em torno da Terra num epiciclo centrado entre o Sol e a Terra, conforme falava Ptolomeu, Vênus nunca poderia ser visto com fase cheia. Mas Galileu observou Vênus com fase praticamente cheia. Isso mostra que o modelo de Ptolomeu está errado. Isso aqui. Vamos lembrar do sistema de Ptolomeu. O sistema de Ptolomeu, ele era assim: o Sol, a Terra, e Ptolomeu acreditava numa barra que ligava a Terra ao Sol, lembra disso? E para Ptolomeu, o planeta Vênus girava em torno de um ponto em volta dessa barra. Então o planeta Vênus giraria em torno de um ponto aqui, ó. Um ponto aqui. E o planeta Vênus estaria aqui, ó. Se o planeta Vênus está aqui, o Sol ilumina esta parte de Vênus. E quem olha da Terra vai ver meia lua, vai ver Vênus em fase. Se o planeta Vênus estiver aqui, o Sol vai iluminar esta parte de Vênus. Se o planeta Vênus estiver aqui, o Sol vai iluminar esta parte de Vênus. Se o planeta Vênus estiver aqui, o Sol vai iluminar esta parte de Vênus. Ou seja, em qualquer posição que o planeta Vênus esteja, você só vai ver ele em fase, crescente ou minguante, mas nunca cheio. Porém, quando você olha Vênus com o telescópio, você vê Vênus cheio. E para Galileu, se Vênus está cheio, é porque o sistema teria que ser algo assim. Esse sistema aqui estaria errado. Teria que ser algo desse tipo. Esse é sem o epiciclo? Esse aqui é com o epiciclo em volta da barra, né? Tá? Agora,
Galileu observou Vênus cheio. E para Galileu a única explicação possível seria essa. Está aqui o Sol, está aqui a Terra e aqui está Vênus. Se Vênus estiver aqui, visto da Terra, ó, ainda dá para ver? O Sol vai iluminar esta parte. Como você está olhando de frente, você vai ver no telescópio o planeta praticamente todo brilhante. Você vê ele cheio. E se você está vendo o planeta cheio, a única explicação que dá conta disso é a de Copérnico e não a de Ptolomeu. Portanto, o trabalho de Galileu começa a derrubar o trabalho de Ptolomeu e começa a erguer o trabalho de Copérnico. Então, ó, se aqui está o Sol, aqui está a Terra e Vênus gira em volta da barra aqui no epiciclo, qualquer ponto da Terra que você olhar, você vai ver fase. Nunca vai ver ele cheio. Mas, então você vai enxergar assim ao telescópio. Ó. Agora, se Vênus gira em volta do Sol, quando Vênus está na posição 4, quem está da Terra vê todo o disco brilhante. Ou na posição 3. Isso mostra que o sistema de Copérnico faz muito mais sentido observacionalmente que o sistema de Ptolomeu. Vênus nunca poderia ser visto da Terra com a fase cheia dentro do sistema de Ptolomeu, mas você observa ele. E o modelo de Copérnico dá conta de explicar a fase cheia. Portanto, as observações de Galileu sobre Vênus foi um golpe fatal ao geocentrismo. Olha aqui como que é observado ao telescópio. Você vai observando, está em fase, vai crescendo até ficar cheio. Do sistema de Ptolomeu isso nunca aconteceria, se enxergaria no máximo até aqui. Ó. A detecção das fases de Vênus exigiu então um novo posicionamento para Vênus. E o único que conseguia explicar os dados observados era o modelo em que Vênus girava em torno do Sol. Isso significava que nem tudo girava em torno da Terra. Galileu não provou que todos os planetas giram em volta do Sol. Mas Galileu provou que pelo menos Vênus tem que girar em volta do Sol para ser visível em face da Terra. E Galileu, ao observar Júpiter, ele observa algumas estrelinhas em volta de Júpiter, assim. Suponha que aqui é o planeta Júpiter, visto ao telescópio. Galileu, ao observar Júpiter, ele observou 4 estrelinhas pequenininhas assim, bem alinhadas com o planeta. E Galileu achou que eram as estrelas de fundo, as estrelas do céu. No dia seguinte, quando ele foi observar, Júpiter se deslocou da posição que ele estava antes, o que é natural, o planeta está em movimento, então as estrelas do fundo se deslocam. Mas essas estrelinhas continuavam alinhadas com o planeta, mas em posições diferentes. Então essas estrelinhas passaram a assumir outras posições. Dias depois, Galileu observou, estava assim. Dias depois, Galileu observa, estava assim. Ou seja, Galileu percebeu que conforme Júpiter se desloca contra as estrelas de fundo, ele arrasta essas estrelinhas com ele. E essas estrelinhas mudam de posição. E ele observou que algumas entravam por detrás do planeta e saíam do outro lado. E ele concluiu que essas estrelinhas giram em volta de Júpiter. E elas são um corpo que orbita Júpiter. Ele chama isso de satélite. Satélite ou lua. Isso é como a lua gira em volta da Terra, estas estrelinhas giram em volta de Júpiter. Estas são as luas de Júpiter.
Tá aqui os desenhos originais de Galileu que ele fez. Num dia ele observou, estava aqui. No outro estava aqui. Até que chega um momento que ele vê as 4. 3. E aí, Galileu vai concluir o seguinte. Essas luas giram em volta de Júpiter. Da mesma forma que a Terra tem uma lua que gira em volta dela, Júpiter tem luas à sua volta também. Ele, quando descobriu isso, resolveu batizar essa lua pelo nome do rei. Mas aí acabou não dando certo e os nomes que pegaram foram nomes gregos. Então tá aqui, olha, na noite 1, tá aqui as bolinhas roxas são as estrelas de fundo do céu. Aqui Júpiter em azul e aqui as 4 luas de Júpiter, numa noite. Na noite seguinte, Júpiter se deslocou em relação às estrelas de fundo. Mas as estrelinhas se deslocam com ele, mas mudam de posição. E assim por diante. A observação sistemática do conjunto de astros permitiu a Galileu verificar que os 4 pontinhos nunca se distanciavam muito de Júpiter. Algumas vezes nem todos os 4 eram visíveis, parecia que alguns deles tinham se escondido por detrás de Júpiter. Conclusão de Galileu: os satélites giram em torno de Júpiter e não da Terra. E o modelo de Copérnico fala que todos os objetos giram em volta da Terra. Portanto, não são todos, pelo menos as luas de Júpiter giram em volta de Júpiter. E a explicação que Galileu deu, essa é uma foto vista ao telescópio, tá? Ó, aqui é Júpiter e aqui os 4 satélites de Júpiter, chamado Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Galileu explicou corretamente a disposição dos 4 pontinhos, admitindo que esses pontos luminosos na realidade eram satélites de Júpiter, ou seja, luas que giravam em torno de Júpiter, assim como a lua nossa gira em volta da Terra. Mais uma vez, Galileu mostrou para quem quisesse ver que nem tudo girava em volta da Terra. Em outras palavras, Galileu declara a morte do sistema geocêntrico puro. As observações de Galileu contribuíram para a morte do sistema geocêntrico puro, e o tempo incumbiu de sepultá-lo. Mas veja, o trabalho de Galileu não prova o heliocentrismo, apenas nega o geocentrismo. Mas é claro, no momento que o trabalho de Galileu nega o geocentrismo, quem se destaca é o trabalho de Copérnico. Aí o mundo olha para Copérnico. Aí começa a Revolução Copernicana. Quem causa essa Revolução Copernicana é Galileu e não Copérnico. Agora, por que Galileu não consegue mostrar o trabalho de Copérnico em si? Porque o trabalho de Copérnico inferia algumas outras coisas, como o movimento de translação e de rotação da Terra. Você tinha que provar que a Terra girava em volta do Sol e que a Terra tinha rotação. Isso só foi possível séculos depois. Quem provou que a Terra tem movimento de translação foi o astrônomo Bradley, utilizando a aberração de luz estelar, em 1728. E quem provou que a Terra tinha rotação foi Foucault, em 1852, usando um pêndulo para isso. Então demorou para a estabilização completa do sistema copernicano. Mas com Galileu, o sistema copernicano se destaca, mostrando que o geocentrismo estava errado. Então, concluindo, Tycho Brahe fez observações astronômicas com uma precisão assombrosa para a época. Galileu, utilizando uma luneta, foi capaz de revolucionar o conhecimento do céu, pois permitiu que se observasse um mundo muito mais vasto e rico do que aquele até então visível e conhecido, mostrando que o céu era muito maior do que a gente imaginava. As observações das fases de Vênus e dos 4 maiores satélites de Júpiter levaram à conclusão de que o modelo geocêntrico não era capaz de explicar os fatos observacionais. O modelo geocêntrico, com as observações de Galileu, estava fadado a dar lugar a um sistema que explicasse os fatos de forma mais convincente. E esse modelo era o modelo heliocêntrico de
Copérnico. Bom, eu vou parar por aqui. Próxima aula a gente continua falando desse sistema do modelo de Copérnico e vamos entrar nos trabalhos de Galileu. Valeu, pessoal. Muito obrigado.